Seja bem-vindo, Renato. Estamos aqui para uma entrevista. Eu, Thiago, vou estar te entrevistando para saber um pouquinho sobre o que você acha sobre a nossa situação atual no Brasil. E a primeira pergunta é a seguinte: o que você acha sobre a democracia no Brasil? Você acha que sente que ela traz benefícios? Existe alguma falha? O que você acha? Primeiramente, boa tarde também para você, Thiago. É um prazer estar aqui com você nessa entrevista aqui. Excelente oportunidade para a gente se conhecer e expor um pouco as ideias. É complicado falar de democracia, né? Pelo menos nos bastidores, não é nada do que realmente nós achamos que é. Eu digo que a democracia, ela veio, né, nas diretas já, ela surgiu com o novo sistema, depois da direta já, depois da ditadura, nos dando a liberdade de escolha, né? Entre aspas, para escolher os nossos governantes, os nossos administradores, e entre aspas, tudo indica que realmente temos o direito à liberdade de escolha, mas ao meu ponto de vista, ao meu modo de ver as coisas, eu acredito que não seja tão bem simples assim, né? Principalmente quando vamos expor nossas ideias entre direita e esquerda. Eu acredito que é um jogo muito grande e que realmente nós não temos o domínio sobre ele. Eu acredito que por detrás da democracia existem pessoas que ditam regras maiores e que não cabe a nós. Acho que esse direito de escolher um governante, eu acho que vai muito além da liberdade de escolha, né? Tanto é que eu acredito que a direita ou a esquerda não somos nós quem determinamos quem vai governar ou quem vai ser escolhido. Eu acredito que exista um governo acima, alguém que determina as regras e realmente e ali eles decidem, né? E eu acredito que a democracia é quase uma ditadura disfarçada, né? Então, eu acredito que por interesses grandes, de grandes governos, de grandes, né, de gente poderosa, eles não vão dar para a gente a liberdade de escolher, né, um presidente, porque eu acredito que existem interesses maiores, né? E então a democracia para mim não é uma coisa muito esclarecida. E o que você acha sobre o imposto? Você acha que o imposto ele traz benefícios ou ele é um dinheiro jogado na mão de pessoas que vão administrar o seu dinheiro para você? Você acha que a gente recebe de volta o, o imposto que a gente paga? É, Você acha que você está financiando serviços que são chamados de direitos, né? Então, é uma causa justa? Ou você acha que, na verdade, o imposto que você paga talvez seja direcionado para coisas que você pode ou não concordar, mas você, no fundo, é obrigado a pagar, né? Então, o imposto considerado por muitos hoje, né, principalmente na Argentina, a gente vê assim, que eles já tem um governo anarcocapitalista lá, né? Então, e é uma tendência que vem crescendo muito no Brasil, apesar de ainda ser muito pequena, mas não só no Brasil, como no mundo inteiro, é uma tendência que vem crescendo bastante, né, o libertarianismo, e que é uma corrente de pensamento que acredita que o imposto é um roubo, né? Na teoria, a, o imposto realmente seria algo necessário, né? Porque realmente para administrar um sistema, para o sistema administrar uma cidade, né, como saneamento básico, mobilidade, transportes, entendeu?
e infraestruturas da cidade, realmente é necessário a arrecadação do governo. Só que na prática nós sabemos que não funciona dessa forma. Nós contribuímos com nossos impostos e por incrível que pareça, há pesquisas que provam que nós somos, que o Brasil é um dos maiores cobradores de imposto do mundo, né? Acima do normal. E essa repartição, né, a gente mesmo temos exemplos nas grandes periferias de repasses do governo, né, pelos impostos que cobramos de IPVA, ICMS, né, nas contas de água, na conta de luz, sobre os produtos que consumimos. Então, na teoria, esse dinheiro realmente arrecadado para o governo, que são bilhões, não temos noção, né? Nós simples mortais não sabemos ao certo esse número com exatidão, mas sabemos que é exorbitante. Por exemplo, mesmo, então nós não vemos a retribuição do governo e o repasse do governo para essas infraestruturas, né? As estradas, principalmente agora, no tempo de chuva, muito emburacada, as periferias ainda com falta de saneamento básico, né? Temos problemas diversos na sociedade, né? Por exemplo, mesmo temos o problema com moradores de rua, é uma infraestrutura social, tanto principalmente na área social, nós sabemos que não funciona na prática, né, o repasse de impostos que realmente a população paga e o caixa que é formado, porque sabemos que um governo como o de Belo Horizonte tem um PIB acima do normal, tem arrecadação, e são bilhões. Mas nós não vemos. Por exemplo, a Vale mesmo liberou 37 bilhões, né, das indenizações, né, do rompimento das barragens, esse repasse para o governo, que era para a implementação do anel rodoviário, e que a gente vê que o anel rodoviário não teve melhorias. As casas que têm realmente a margem da BR, né, favelas, construções ilegais. Então, tem uma falta de infraestrutura que a gente vê que realmente os impostos das cidades eles não são realmente aplicados de modo como deveria ser, né? E isso para as pessoas mais ignorantes elas sabem disso. Então não temos ideias de ao certo de quantos bilhões seria, mas sabemos que a cidade poderia funcionar melhor pela riqueza que ela arrecada com os impostos, né? Arrecadado pela população. E não sei se você concorda comigo, mas a gente vê, por exemplo, né, esse governo aí do amor, vamos dizer assim, né? Que diz que ia ajudar a população carente, os pobres, né, e tal. E a gente vê os impostos que o pobre paga cada vez só aumentando, né? E o retorno praticamente não acontece. Não como deveria, né? A questão de moradias, as infraestruturas. Ainda temos muitas comunidades carentes, com falta de infraestrutura. Temos o bairro Ribeiro de Abreu, tem a comunidade Serra. Os projetos sociais do governo não funcionam muito porque eles fazem os projetos, por exemplo, de Minha Casa e Minha Vida, mas não dão uma infraestrutura. Porque todos os projetos sociais de moradia que o governo implantou, eles fizeram as construções, as casas, dos apartamentos, mas não dão uma infraestrutura de segurança pública, saneamento básico, né? As populações são muito carentes nisso e isso gera um desconforto, né, para a sociedade. Aí vem o tráfico de droga, né? No Rio de Janeiro ainda costuma ser pior, que ainda vem a milícia tentar tampar um buraco que o próprio governo não consegue fazer. E a população tem a necessidade de infraestrutura, de ter um conforto melhor, de mobilidade. Então, eu acredito que poderia ser melhor. Concordo muito com você. Principalmente nessa gestão agora, né, do PT, da administração do Lula, tem deixado muito a desejar. Você vê que, por exemplo, o motivo de existir favela, por exemplo, é porque essas pessoas vão lá, ocupam um espaço, né? E aquele espaço na verdade, é uma área reservada para o governo, né? Sim. Então, eles não ganham título De propriedade. propriedade daquele terreno que eles habitam ali, né? O que impede eles de ter um endereço, né? Que impede de várias coisas, abrir uma conta no banco, receber correio e por aí vai, né? Eletricidade, água, saneamento Com básico, né? Que é o que você certeza. falou.
Então, e você vê muitas favelas se formando em áreas nobres, né? A gente tem aqui, por exemplo, ali na BR, uma favela enorme, que é uma área que vale muito dinheiro, né? Aqueles lotes ali, só que eles são reservas governamentais. Imagina se, você não, se o pobre ali que mora ali não pudesse vender aquele lote, se ele tivesse o título de propriedade daquele lote, não pudesse vender aquele lote, que está numa área super nobre, ele ia ganhar um dinheirão, ia poder fazer uma casa para ele, talvez numa região um pouco mais afastada, mas seria uma casa muito mais bem estruturada, né? E acabaria com as favelas. E o que é mais impressionante é que a gente sabe que o governo tem poder para isso, mas não temos a iniciativa certa. Aí fica gerando esse contraste, né, com essa discrepância toda. Por exemplo, descendo aqui a Avenida Nossa Senhora do Carmo, a gente já tem um contraste violento entre o bairro Anchieta de um lado, com toda a riqueza que tem, né? O acesso da locomoção, que essa Avenida Nossa Senhora do Carmo, ela é um reflexo da riqueza que circula ali, entre, né, a zona sul da cidade. Portanto, Tiago, a gente vê que realmente deixa a desejar esses programas sociais de repasse de impostos, de realocação de moradias. E, por outro lado, a gente tem os movimentos que invadem propriedade pública, que também não vem ao caso, né? Igual o MST, porque você tem uma fazenda e nem toda a área é cultivada, mas o pessoal vão lá e toma posse inapropriada daquele terreno. Ou então o governo poderia realmente fazer isso e temos condições de melhorar muitas comunidades, principalmente as áreas mais carentes, como Pedreira Padre Lopes, né? Temos ONG, tem vários setores que ainda ajudam, e não é só o governo, porque o governo poderia arcar com isso sozinho. É o que a gente vê que realmente não acontece. Mas pelo menos temos apoio de ONGs que ajudam ainda, né, com programas sociais, as igrejas prestam serviços sociais também, né? Mas a gente tem um problema com moradia e com infraestrutura nas favelas de Belo Horizonte, seríssimos, né? E tem transpassado os anos e tem continuado da mesma forma. Entra governo, sai governo, e as comunidades carentes, com seus velhos problemas de infraestrutura, falta de saneamento, né? Tem o IDH baixíssimo, as escolas públicas realmente deixam a desejar. Então, isso gera um problema para o futuro, né, do Estado, da cidade, cresce a marginalidade, né? Aí vem a segregação, é uma segregação que acontece. As comunidades, as favelas, elas são uma segregação, né? É um submundo paralelo, não é só uma avenida que passa no meio de uma favela e de um bairro nobre que separa, não. Existe realmente uma linha de segregação entre essas localidades, entre um bairro nobre e uma favela, entendeu? Falta de infraestrutura e que vem gerado, né, problemas acarretando atrás de problemas. E você não acha que, vou usar a palavra aqui, inteligente mesmo, assim, sabe? Se a sociedade fosse mais inteligente, ela não usaria da mão de obra desse pessoal sem teto, né? Os moradores de rua, para preparar eles para ter, para dar uma oportunidade, né? Que não seria não só uma oportunidade para a própria população carente, mas também para a própria empresa, que teria mão de obra muito barata, né? E preparar eles para servir, né? Para proporcionar um serviço que fosse uma mão de obra muito barata e de gente que tem vontade de trabalhar, né? Que tem vontade de ter uma oportunidade. Sim, com certeza. Tem um dado, e eu estou falando aqui, e ele não está atualizado, de que já são mais de 15 mil moradores de rua, só no centro da cidade, na parte de baixo da Praça 7. Então, o que a gente vê é que a maioria das pessoas não é falta de qualificação. Vem pessoas com problemas de infraestrutura social, pessoas realmente sem escolaridades, né? Pessoas com problemas mentais.
Isso é um problema social que vai muito além da qualificação de preparar um cidadão daquele, né? Problemas com o tráfico de droga, com vícios, de alcoolismo, de droga. Então, é uma coisa muito mais abrangente. O governo tem, o Estado tem realmente investido nesse setor? Temos abrigos, tem infraestrutura com alimentação, tem as ONGs que realmente dão um apoio e funciona muito bem, mas a gente vê que ainda é um problema discrepante. Se você passar do lado de baixo da Praça 7 e comparar da Praça 7 do lado de cima da Afonso Pena, você vai ver que a coisa é exorbitante. Parece que é um submundo que existe ali embaixo, de moradores, tem crianças, tem idosos, tem deficientes mentais, né? Tem delinquente, todo tipo de pessoas que com problemas infraestrutural na sociedade tá ali embaixo. E já são mais de 15 mil só naquele setor ali. É um dado que a gente ouve nas rádios, nos jornais, entendeu? E só tem aumentado. Mas você percebe que a iniciativa pública não tem subsídio a partir dos impostos do pobre para alcançar esse tipo de problema? Porque se você para pensar, 90% da renda, né, do PIB do Brasil vem de 10% da população brasileira, né? Então, assim, para onde que vai assim, esses impostos todos? Vão para as necessidades do rico, né? Da população mais favorecida. E esses outros 10% que estão na mão dos outros 90% da população é o que sobra para fazer isso aí tudo que você está falando, né? Para suprir a necessidade da população carente. Então, assim, o dinheiro realmente que sobra para isso não é muito, entendeu? Então, assim, você contar com a iniciativa pública para resolver esses problemas, eu acho que você vai ficar patinando, né? Nós vamos ficar patinando. A sociedade não vai nem quer resolver esse tipo de problema. Eu acho que esse tipo de problema tinha que partir da iniciativa privada, que é o motor condutor de toda a economia, né? Sim, Inclusive sim. do governo, porque o governo cobra imposto de quem produz, né? Principalmente Então, acho que das empresas privadas, se a né? gente pegasse esse conceito do libertarianismo, do anarcocapitalismo, e retirasse esses impostos, ia ser muito mais fácil para a iniciativa privada ir lá e aproveitar essa mão de obra barata. Com certeza. E realizar uma espécie de ressocialização para quem precisa, né? Igual você mencionou aí, os usuários de droga, as pessoas que não têm, que têm algum problema psiquiátrico, né? Então, assim, eu tenho certeza que, por mais que essa população seja carente em todos os sentidos, elas podem ser usadas para alguma coisa, entendeu? Sim, sim. Pode ser dada oportunidade para elas para alguma coisa, desde que elas tenham um preparo adequado, entendeu? E eu acho que esse é exatamente a cura dessas pessoas. Essa é exatamente a cura dessas pessoas, a oportunidade para trabalhar, porque a pessoa, necessidade básica, a gente aprende isso em psicologia, uma das necessidades principais do ser humano é o trabalho. É o trabalho. Entendeu? E ser independente, ser autônomo, para poder levar uma vida digna, né? É o mínimo, né, Tiago? Então, sabe, assim, olhando pelo lado pessoal, eu concordo exatamente com você. Deveria ter uma atenção melhor do governo. A iniciativa privada, ela já paga o imposto para o governo. E esse dinheiro já cabe mais uma responsabilidade governamental mesmo. Mas é isso que eu né? estou te falando. A iniciativa privada, ela está voltada aos 10% da população privilegiada, Exato, que com paga certeza. 90% dos impostos, entendeu? E os outros 10% dos impostos, que é o resto que sobra do governo, do subsídio da iniciativa privada, é da população carente, Com certeza. que são os 90% da Os população. 90%. Então é Sim. isso que eu te expliquei. Não adianta a gente querer que esses 10% do dinheiro resolva o problema de 90% da população. Ah, não vai resolver nunca, né? Com certeza. Entendeu? É verdade, você tem razão. Entendeu?
Enquanto a gente, enquanto a gente esperar que a iniciativa pública resolva qualquer tipo de problema da sociedade, a gente vai estar patinando. Vamos continuar, Então, o né? que a gente tem que fazer? Votar, às vezes nem votar nessas pessoas não adianta, porque é o que você falou, né? O nosso voto não conta muitas vezes, né? Mas é Sim, assim, sim, conscientizar a população para que ela possa lutar pelos seus direitos. Qual que é o direito? Enxugar a máquina pública, claro, claro. entendeu? E é o direito de moradia, de educação, né? Sim, mas Acesso, a gente só né? vai À conseguir isso. saúde. A gente só vai conseguir isso a partir do momento que a gente enxugar a máquina pública e, de uma certa forma, de partir de um ponto, destituir ela, entendeu? Porque o que acontece? A gente destituiu a monarquia, a gente aboliu a escravidão, a gente tem o futebol, o carnaval, a democracia, a gente acha que está tudo perfeito. E só que tem um tanto de problema que todo mundo vê por aí e não sabe como resolver, né? Tem um tanto de problema que todo mundo sente que é alguma coisa muito errada, mas não sabe o que que é. Então, assim, a resposta que o libertarianismo traz é a gente destituir o governo 100%, entendeu? Porque não existe nada que o governo proporciona que a iniciativa privada não possa proporcionar muito melhor, entendeu? De uma forma muito melhor e mais Com eficiente, certeza. mais eficaz, entendeu? É uma pena que a iniciativa privada ela não consegue abranger o que só o governo pode conseguir, né? É uma pena Existe uma necessidade de uma revolução cultural, para que a também. iniciativa privada olhe para a população carente e se responsabilize, né? E outra coisa que atrapalha muito em relação a isso são os altíssimos impostos. Agora o Lula está querendo aumentar o imposto do rico, né? Ele vai ter menos dinheiro para poder olhar para essas necessidades que estão faltando aí da população carente, né? E vai ter menos é, recurso para poder mover a máquina industrial, né? É A verdade. produtividade, o É, motor, né? eu com certeza Da eu economia. concordo, né? Mas eu acredito que estamos caminhando, né? Estamos. Estamos caminhando. Eu não posso reclamar da cidade porque esses repasses, eu uso a saúde pública, educação, pelo menos na minha cidade funciona. Moramos num bairro que Mas você já tem ouviu falar infraestrutura, né? nas clínicas populares? As clínicas populares funcionam muito bem, né? São as UPAs, né? Porque o E governo proporciona um serviço que é monopolizado, né? Então, quando as clínicas populares vêm, elas tentam prover esse serviço para essa população carente, elas vão, inclusive, entrar em concorrência e ver qual que vai proporcionar o melhor serviço pelo menor preço, né? exatamente. É isso mesmo, Tiago. Então, conclui para mim. Bom, a minha conclusão é que realmente, né, a democracia, temos realmente a liberdade, mas isso deveria ser mais esclarecido para a gente, os nossos governos deveriam ser mais transparentes. O repasse de verba, né, o repasse em forma de impostos repassado como verbas para a infraestrutura da cidade deveria ser muito mais ativo, muito mais transparente, né? Temos períodos complicados na cidade, agora como período de chuva, problemas com moradia para os moradores de rua, né? Educação, UPA, reinfraestrutura das favelas. Então, esse é um dos problemas, né, muito mais complicados da sociedade, que eu acho que deveria ser tido com mais atenção dos governos, né, nesse sentido. Mas você concorda comigo que enquanto a gente ficar esperando isso do governo, nada vai acontecer? Porque o governo não tem esse interesse. Não, eles não têm. É por isso que eu acho interessante as ONGs que tomam essa iniciativa, né, dentro do alcance que eles têm, né, com incentivo da iniciativa privada também, que ajuda essas ONGs. Temos um exemplo disso com o nosso próprio enfermeiro aqui, né,
o Josué, ele faz um trabalho sensacional dentro do alcance que ele tem, mas ele já tem uma iniciativa de levar um alimento, de levar uma cesta básica, né, de dar um apoio, né, social para essas pessoas, para a população mais carente, né? Então, eu já acho que a ZONG já faz uma coisa sensacional e deveria ter um apoio melhor do governo, né? Uma Mas iniciativa, aí você um voltou repasse naquilo que de eu te falei. verbas, né? Aquilo, enquanto você ficar contando com o governo, você vai ficar patinando. E eu acho Exatamente. que, inclusive, concordo com tudo isso que você falou, só que eu acho que se a iniciativa privada fosse mais inteligente, se houvesse uma revolução cultural no nosso país, assim como está acontecendo na Argentina, por exemplo, que ele já tem um presidente anarcocapitalista, sabe? E você vê que a Argentina é a renda per capita mais alta da América Latina, né? Então, assim, o que acontece? A iniciativa privada, se ela tivesse uma inteligência maior, ela poderia alcançar todas essas necessidades da população carente e ainda fazer isso de uma forma rentável. Olha que maravilha que é isso, Seria entendeu? perfeito, né? Porque Isso. não só ele, não só né, a máquina da economia ia usufruir disso, mas principalmente os próprios moradores de rua, a população Sim, carente, sim. porque elas teriam uma renda fixa, né, uma renda para poder se sustentar e viver de forma autônoma, né, Com a partir certeza. dessa oportunidade. É. Então, assim, você vê que a gente, a partir, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Eu Sim. vou usar esse vídeo para poder transmitir essa ideia, essas ideias para outras pessoas, entendeu? Eu acho interessante isso que você tem feito, né? Eu sou meio despreparado, a gente não sabe a linguagem técnica ser usada, né, Tiago? Mas como cidadão a gente sabe das necessidades que existem, das coisas que nos cercam, a gente sabe da desigualdade, a gente sabe das necessidades que temos de locomoção. Eu, para mim, vim trabalhar aqui, são 3 horas, são 4 coletivos que eu tomo, né? São tempos, coletivos, infraestrutura, ônibus sucateado, estradas mal, né, administradas, né? Nós sentimos isso. Não sabemos a linguagem técnica que os grandes poderosos governantes usam, mas sentimos isso na pele quando andamos pela cidade, a gente desvia de um mendigo para não tropeçar nele, deitado numa marquise, e cai dentro de um buraco de um passeio. Isso aconteceu comigo. A gente vê infraestrutura, falta de infraestrutura, às vezes, de saneamento, de limpeza urbana, né? Eu acho que a cidade e acho que o Estado, eles deveriam dar muito mais atenção a isso, né? Porque como cidadão, a gente não conhece a linguagem técnica, mas sabemos isso na pele, porque vivemos. Eu ando pela cidade, eu vivencio por ali, entendeu? A gente passa no complexo da Lagoinha, a gente vê o descaso que tem, a falta de infraestrutura que tem, um rigor do governo em tomar uma atitude mais drástica em relação a isso, porque há uma necessidade. A burocracia, né? Exatamente. Então, cara, eu acho que poderíamos viver numa sociedade melhor, né? Mais organizada, mais infraestruturada, né? Porque a gente está falando da grande população, né? A gente está falando da grande população e das minorias também. É um contraste, né? É a grande população e as minorias. Que na verdade É é o a que maioria, né? movimenta a cidade, né? Que na verdade são as maiorias, né? Exatamente, né? A minoria acaba sendo a maioria, por grande ironia. Então, acho que essa iniciativa da empresa, do setor privado, juntamente, né, com o apoio do governo, eu acho que a Mas aí eu questão. volto aonde você estava falando. Enquanto você contar com o governo, você vai estar preso numa escravidão, que é isso tudo aí que você me falou, da Aham, falta mas de serviço público, de exatamente. transporte, entendeu? Mas, Thiago, porque na Numa verdade, não, escravidão, mas temos que escuta, contar. escuta, escuta, numa escravidão que está disfarçada de uma coisa que a gente chama de democracia. É O que é verdade. democracia? É o sistema eleitoral.
Com sistema certeza. eleitoral, entendeu? Nós Enquanto você escolhemos. contar com o sistema eleitoral para ter pessoas que vão te representar e tomar o seu dinheiro para investir em outra coisa que não é você, entendeu? Você é um escravo. Com certeza. Por outro lado, jogar essa Não só um escravo responsabilidade. na prática, mas Sim. principalmente um escravo da mente. Só para concluir, jogar essa responsabilidade sobre o setor privado é injusto, porque o dinheiro arrecadado com impostos não vai para uma empresa. Sim, mas Da não empresa vai deveria, para o não governo, deveria, então não deveria deveria, ser, não deveria né? existir impostos. É isso que eu estou falando. A partir da educação, da conscientização da população, a população vai se voltar contra o governo. Com Vai certeza. votar em pessoas que vão enxugar a máquina pública até que ela seja destituída. Uhum. Entendeu? Por quê? Não há nada que o governo proporcione à população que a iniciativa privada não consiga proporcionar. Nenhum Sim. serviço. Ah, Inclusive, desde a justiça até qualquer outra coisa que você possa imaginar. Olha, Entendeu? sobre a questão de arrecadação de imposto, eu não acho injusto. Eu só acho que não é justo eles arrecadar o imposto de forma exorbitante. Sim, E não, mas enquanto né? houver governo, não vai haver justiça. Então, a única forma da gente acabar com isso é acabar com o próprio governo e organizar a sociedade a partir de uma coisa que a gente chama de anarquia. Anarquia é o quê? Ausência de governo. Capitalismo, o quê? Prática de trocas. Anarcocapitalismo, ausência de governo a partir e a prática de trocas voluntárias. Entendeu? Mas a anarquia, já a ausência do governo, isso reflete muito nas favelas, nas comunidades carioca. A ausência do governo gerou um caos pior que a criação da milícia, o aumento do tráfico, né? E, digamos assim, a pirataria dos serviços prestados, que são TV a cabo, que são o Mas gás, exatamente né? por isso que eu estava Então, te falando. só se tornou um problema maior. O que né? acontece na favela? A pessoa não tem o título de posse de propriedade, então ela não tem como ter correio, ela não tem como ter televisão, ela não tem como ter internet, ela não tem como ter saneamento básico, ela não tem como ter luz, ela não tem como ter conta em banco. Então, todos os instrumentos para o capitalismo funcionar não existem ali. É verdade. Entendeu? Nisso eu concordo contigo. Todos os instrumentos necessários para o capitalismo funcionar não existem ali. Sim. Ô, Tiago, e por outro lado, cara, E as pessoas não têm, Sim. não têm subsídio para financiar a segurança pública. Sim. Que seria segurança privada, na verdade. Com né? certeza. E foi bom estar conversando com você aqui, né? A gente já está meio em cima do tempo, eu tenho que fazer uns encerramentos isso. Espero que a gente vai ter outra oportunidade de a gente estar falando sobre isso, com ideias mais elaboradas, mais informação, para a gente estar discutindo essas ideias aí de uma outra forma também, mais clara aí, tá bom? Tá Espero certo. ser convidado novamente aí para a gente falar de outras coisas, de música, de cultura também, né? Só ao lado da cidade fica uma coisa meio pesada aí, mas Não, mas assim, esse é um papo muito saudável. eu também Eu acho. espero que você tenha absorvido todos os conselhos que eu te dei. Claro, com certeza. E leve para casa e pense nisso. Com certeza. E eu vou te mandar esse vídeo para você reassistir ele quantas vezes for necessário e contemplar no que eu te falei. Só agradeço a oportunidade, foi bom trocar essa ideia contigo aqui, meu querido. Igualmente. É isso aí, Thiago. Muito carinho. Um abraço, tá? Um abraço. Até a Valeu. próxima.